Mato Grosso do Sul registrou cerca de 400 focos de incêndio nos últimos meses. E para combater e evitar as queimadas, as usinas têm investido em tecnologia, mobilizando mais de 1.500 brigadistas, 150 caminhões-pipas e aeronaves. O estado de Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados a abolir completamente o uso do fogo como método de disparo em cana-de-açúcar. Mas ainda assim as usinas mantêm um grande aparato de caminhões-pipa, de brigadistas e tecnologia, tanto na prevenção como também no controle do eventual incêndio. Isso é feito também em parceria com outras usinas e também com órgãos de apoio, que dão esse suporte, como o Corpo de Bombeiros, a própria Defesa Civil, o órgão ambiental, fazendo um suporte não só nas áreas de cana, mas também nos entornos e inclusive nos municípios próximos. O solo que passou por incêndios perde nutrientes e retenção de água, o que no caso da cana-de-açúcar impacta a produção. Em alguns casos, o prejuízo do solo é irreversível. O impacto é muito grande, especialmente se a gente fala dos solos arenosos, que são mais dependentes da palhada da cana que fica distribuída sobre o solo, melhorando a ambiência, melhorando a temperatura do solo, melhorando a capacidade de retenção de água desses solos. O impacto é muito grande, o impacto negativo é muito grande. E com isso você tem o quê? Uma diminuição da diversidade do microbioma desse solo, que impacta na fertilidade biológica. Você tem perdas de nitrogênio por volatilização, em função da queima dessa palhada e do material orgânico depositado na superfície do solo. Outros elementos, óbvio que fósforo, potássio, cálcio acaba reciclando mais, porque aquela palhada vira cinza e a cinza contém esses elementos que são prontamente disponíveis para a cultura. Mas também você pode ter o quê? Ativação de banco de sementes de plantas daninhas que estavam inativos ali embaixo dessa camada de palha, e com isso muda toda a dinâmica de manejo. Você vai ter que fazer práticas para manejo de plantas daninhas diferenciado, você vai ter um impacto na redução do microbioma do solo e perda de nutrientes como enxofre, como nitrogênio por volatilização. Os incêndios e o clima desfavorável registrados esse ano preocupam os produtores, que buscam alternativas para minimizar os impactos. As canas, assim como já foi falado aqui hoje, ela tem uma idade cronológica e fisiológica. Então essas canas que foram colhidas lá no início de safra e passaram pelo incêndio, elas voltaram no zero. As canas aí que já estavam grandes, em época de colher, e foram atingidas pelo incêndio, ela foi atacada, a soqueira dela não tem o mesmo potencial produtivo. Então é uma preocupação de quem pegou esses incêndios de não ter a produtividade à altura para o ano que vem, 2025. A recuperação do solo após incêndios em área de cana-de-açúcar é um processo delicado e essencial para evitar perdas na safra. A nutrição vai ter que ser diferenciada, o manejo de herbicidas vai ter que ser diferenciado e o planejamento da próxima safra também vai ter que ser. Porque vamos imaginar um canavial que estava com 4, 5 meses de colhido e queimou. Ele teve que ser cortado novamente. Então ele não vai ter mais 12 meses, ele vai ter 7, 8 meses para desenvolver. Então o planejamento da colheita da próxima safra também vai se modificar e cada unidade, os técnicos, o setor de planejamento vai ter que olhar a sua realidade, o quanto que foi impactado, qual que é a área que perdeu, qual o impacto no desenvolvimento dessas soqueiras e fazer seu planejamento. Mas com certeza vai exigir muito empenho das equipes aí para ajustar e pelo menos 2 safras aí de ajustes para voltar à normalidade, principalmente quem teve áreas maiores acometidas por incêndios. Na última safra, as usinas em Mato Grosso do Sul processaram 46,3 milhões de toneladas de cana, um aumento de 16,6% em comparação com o mesmo período da colheita anterior. Com a aproximação do plantio da nova safra, além da recuperação das áreas afetadas, o preparo do solo envolve uma série de etapas fundamentais que foram discutidas em seminário do CAN-MS. A renovação de um canavial, antes do preparo, ele começa pela caracterização da fertilidade do solo. Isso vai determinar a recomendação dos corretivos.
calcário, gesso e fosfato. Na sequência vem a escolha da modalidade de preparo de solo, se vai ser um preparo reduzido, um plantio canterizado, um plantio direto ou um preparo com construção de perfil. Isso a análise de solo, a declividade que vai definir. Feito essa escolha da modalidade do preparo, vem a fase de sistematização, reconstrução de terraços, curvas de nível e tudo mais. E depois em si o preparo, e muito importante, especialmente em solos arenosos e áreas com maior declividade, é fazer a implantação de culturas de cobertura logo após o preparo de solo, para cobertura do solo e reestruturação desse solo que foi preparado para um novo canavial que será implantado nessas áreas.